castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amados e amadas, trago a ti uma saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a Palavra para um tempo de reflexão é um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que busca compartilhar orientações da Palavra de Deus para uma caminhada de vida e de fé. Cremos que em Jesus Cristo conhecemos e entendemos a vontade de Deus. E em resposta a esta vontade, servimos a Ele em direção às pessoas próximas em amor. Hoje queremos refletir sobre o tema sábio ou tolo. Você conhece alguém que consideraria ou descreveria como uma pessoa sábia? Você saberia descrever o que é uma pessoa sábia? Você se considera uma pessoa sábia? Se olharmos para as definições do dicionário, o que significa sabedoria ou uma pessoa sábia, vamos encontrar algumas respostas e colocações, sendo que a maioria vai relacionar sabedoria com conhecimento, erudição, mas chama atenção uma frase entre estas definições. Sabedoria é conhecimento adquirido pela experiência, como por exemplo de alguém que não frequentou a escola, mas tem sabedoria no que faz e fala. Isso me leva a lembrar de uma frase que ouvi há muitos anos atrás e que busco colocar em prática. Esta frase diz: sabedoria não é o que eu sei ou conheço, mas o que faço com o que sei, com o que conheço. Interessante que muitas vezes quando pensamos em uma pessoa sábia, além de logo nos vir à mente pessoas com muito estudo, conhecimento, eruditas, como descreve a maioria dos dicionários, também logo pensamos que a sabedoria está com as pessoas anciãs, de mais idade, por sua vasta experiência de vida, assim como a quantidade de conhecimento das pessoas. Partilho uma pequena história para a nossa reflexão. Um dia um pai de família, com condições prósperas e promissoras, decidiu ensinar ao seu filho como era boa esta posição e condição. Resolveu então levar o garoto para visitar uma certa região no interior e mostrar como era difícil a vida de pessoas com poucos recursos financeiros. Eles passaram um dia e uma noite num pequeno sítio de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai, orgulhoso da experiência proporcionada ao filho, lhe perguntou: "Então, filho, o que você achou da nossa viagem?" O filho foi logo respondendo, dizendo: "Muito boa, papai." "Você entendeu a diferença entre a riqueza e a pobreza?" perguntou o pai. E o filho disse: "Sim." "E o que você aprendeu?" perguntou novamente o pai. O filho então foi respondendo: "Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim e eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda iluminada coberta com um belo pergolado, mas eles têm uma floresta inteira iluminada pelas estrelas." Ao final da resposta, o pai ficou boquiaberto sem reação. E o garotinho, abraçando fortemente o seu pai, completou, dizendo: "Obrigado, papai, por me mostrar o quanto nós somos pobres." Amados e amadas, este garotinho, em sua singela sabedoria, talvez tenha ensinado a maior lição para o seu pai. Tudo depende da maneira como você olha para as coisas, as compreende e as coloca em prática na caminhada da vida. Como podemos perceber, viver sabiamente não tem idade pré-definida ou pré-estabelecida, assim como não está associada à quantidade de conhecimento, e muito menos às condições e posições financeiras, mas a aplicação e a vivência prática onde e a partir do que se tem e se conhece. Então, sobre o nosso tema, tolo ou sábio, a palavra de Deus aborda de forma muito ampla.
Quando olhamos para o livro de Provérbios de Sabedoria, percebemos que o rei Salomão foi e é considerado assim o grande sábio, não por suas próprias capacidades ou condições, mas que a partir do seu pedido a Deus, este lhe concede um viver sabiamente. Aqui já teríamos motivos para conversar por muito tempo, onde, em primeiro lugar, ser sábio, ser portador de sabedoria, tem a sua relação com Deus, que é a fonte de toda a sabedoria, mas também está relacionada com a nossa postura, nossa atitude, a forma com que este ser humano, eu e você e toda a humanidade, se coloca diante deste Deus, que é então a fonte de toda a sabedoria. Lá no capítulo 9 de Provérbios, que lhe convido a realizar a leitura na totalidade, nós somos lembrados que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Este texto nos lembra que para ser alguém sábio, o temor a Deus está em conexão com o conhecimento, mas não qualquer conhecimento, mas o conhecimento de Deus e da sua vontade. Nos lembra então o autor, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Aqui novamente vimos que não é a quantidade de conhecimento, mas sim qual conhecimento e aplicação vivencial deste conhecimento. Contudo, para conhecer ao Deus Santo, devo e preciso me colocar diariamente em estudo da sua palavra, no qual Ele mesmo quer revelar-se sempre e sempre de novo a nós. Este é o convite do autor do capítulo em estudo. Sigam o caminho do conhecimento, pois este fará com que uma pessoa sábia torne-se mais sábia ainda. Se olharmos para o Salmo 34, também vamos perceber o convite do sábio rei Davi para vivermos sabiamente. Ele assim diz: venham, meus jovens amigos, e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Quando Davi faz este convite, ele quer levar-nos a viver muito e felizes, aproveitando a vida que Deus nos deu com sabedoria. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, também nos mostra que há diferentes tipos e jeitos de viver esta vida que recebemos de Deus. Ele diz que há os que vivem de forma ignorante, estúpida, absurda, insensata, tola e sem juízo. Esta forma de viver está relacionada ao não conhecimento do próprio Deus e da sua vontade. Diante disso, encontramos então o convite do apóstolo Paulo dizendo: vivam como os sábios, procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. O autor do texto de Provérbios diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, não ter medo, mas temor, reverência ao Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Amados e amadas, para compreender e entender o que Deus quer para nós, para as nossas vidas, para o nosso viver e ser feliz, é necessário primeiro render-se ao senhorio do nosso Deus. Reconhecer que Ele é Senhor sobre tudo e todos e quer também ser Senhor sobre e na minha e na tua vida, no nosso viver. Isso significa abrir mão, inclusive, da nossa própria sabedoria e conhecimento, que diferem em muitas vezes, da vontade de Deus. Contudo, isto somente é possível quando nos colocamos em submissão e humildade diante dele, permitindo que Deus então haja em nós, pela ação do seu Santo Espírito. Por isso, amados e amadas, temos que nos perguntar como eu e você temos vivido. Temos vivido sabiamente? Temos nos colocado diariamente em humildade e submissão diante do Senhor, que é a fonte da vida e de toda a sabedoria? Buscamos diariamente seguir o caminho do conhecimento do Deus Santo e da sua vontade para compreender as coisas do nosso dia a dia? Quero finalizar a nossa reflexão com mais uma pequena história. Entre os poderes que os reis na Europa possuíam no século XIX, havia o poder então de poderem libertar qualquer preso.
O rei então festejou seu aniversário e lembrou com gratidão as muitas bênçãos recebidas de Deus. Desejou então que alguém compartilhasse de sua alegria e resolveu assim dar liberdade a um prisioneiro. No cárcere, o comandante então entregou-lhe uma lista e disse: aqui estão todos os nomes dos nossos prisioneiros. Majestade, o senhor então deve indicar a mim qual eu devo soltar. O rei então olhou a relação e viu que todos cometeram grandes crimes. Então ele resolveu falar pessoalmente com cada um dos detidos. Reunidos, perguntou a cada um: por que você está aqui? O primeiro foi logo respondendo que era um homem muito bom, mas que o advogado não o havia defendido corretamente e por isso ele permanecia preso. O segundo, desculpando-se, explicou que era um homem muito bom, só que justamente ele havia sido preso entre os membros da quadrilha. Também os demais se manifestaram assim. Finalmente, o último homem disse: Senhor Rei, eu estou aqui porque sou um homem ruim. Pequei gravemente e sempre me comportei como uma pessoa rebelde. Então o rei exclamou: o que eu estou ouvindo? Um homem ruim entre tantos homens bons? É muito certo que com sua ruindade ele contaminará todos os bons. Eu ordeno imediatamente que este homem seja retirado daqui e colocado para fora da cadeia. Com isso, o rei quis demonstrar que o princípio da sabedoria é a humildade, onde as pessoas reconhecem suas faltas, suas culpas, seus pecados, diante de Deus, mas também diante das pessoas, e assim podem experimentar graça, perdão e liberdade. Meus amados e minhas amadas, que diariamente Deus nos dê a humildade deste homem e submissos ao nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, guiados pela ação do Espírito Santo de Deus, possamos viver como pessoas sábias e não como tolos e ignorantes, mas sim no temor do Senhor. Roguemos a Deus para que diariamente Ele nos dê sabedoria e discernimento para vivermos sabiamente, para que possamos, a partir de então, dar testemunho do seu reino e vivenciar sinais deste reino entre nós. Que Deus assim nos abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém.